Mais inclusão. Saudações, amigo 20. Está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que este ano completa 3 anos da sua existência. Do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Votos de ótima escuta. Desejamos a toda a comunidade muçulmana continuação de feliz Ramadã. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Motobuês Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo 20, este mês de abril o programa Mais Inclusão completa 3 anos da sua existência. Amigo 20, iniciamos o programa no distrito de Manhissa, na província de Maputo, onde vamos falar da agricultura para pessoas com deficiência. Mais Inclusão. No distrito da Manhissa, província de Maputo, existe cerca de 205 mil pessoas com deficiência, de acordo com o Censo Geral da População do Instituto Nacional de Estatística de 2017. Admiro Ernesto faz parte desta estatística. Deficiente desde o ano 97. A causa do acidente foi um fogo, uma sarça de carvão, caiu num dos cobertores onde eu estava estatelado e queimou e pude estar internado no hospital durante uns 6 meses no Hospital Central. Durante esse tempo todo vivi com a minha deficiência, estou a viver com a minha deficiência. Questionado sobre por que razão abraçou a agricultura, Admiro respondeu-nos nos seguintes termos. Na agricultura, antigamente eu praticava agricultura em diversas áreas. Eu produzia milho, batata doce, mandioca. Vendo que há muita roubadeira, então preferi mudar do cultivo para a cana-sacarina. E com este produto consigo um pouco, pelo menos, fazer uma cesta básica para casa. Grande parte da sua produção era vendido na cidade de Maputo, mas com a queda irregular das chuvas, muita coisa mudou. A cana que eu tenho produzido não é para Maragra, é para o comércio, diria, informal, porque temos levado da Machamba até na cidade onde nós vendemos aretalho. Fato que tem comprometido a sua vida e de sua família, pois não tem sido bom rendimento. Com essas mudanças climáticas, a vida não está fácil, está ainda cada vez mais pior, porque com as cheias quase tudo mudou, porque não há nenhuma renda que nós estamos a fazer nas Machambas. Tudo foi abaixo e não temos nada e não temos como para poder levantar, porque a partir mesmo da base não temos sementes. O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, NGD, prevê que pelo menos 800 mil pessoas no país poderão ser afetadas, bem como perto de 280 mil hectares de áreas agrícolas poderão ser total ou parcial destruídos na presente época chuvosa. Depois da agricultura, vamos falar do setor de saúde, onde ultradicórnia pode deixar pacientes com cegueira. Acompanhe a entrevista com a médica Mariamo Mbofana.
Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias, o programa Mais Inclusão. Hoje vamos falar com a doutora Mariamo Abdala Mbofana. Ela é oftalmologista. Vai nos explicar um pouco em relação à úlcera de córnea, esta doença que tem causado deficiência visual de algumas pessoas que já entrevistamos. Doutora, o que é úlcera de córnea? Obrigada pela oportunidade de poder partilhar em relação a algumas patologias do olho. Respondendo à sua pergunta, úlcera de córnea. Vamos começar por dizer o que é uma córnea. A córnea é a parte mais anterior do olho, que através dela nós vemos a cor dos olhos. É considerada a janela do olho. É um vidro, é como se fosse o vidro de relógio. Então, esta córnea, normalmente, ela é transparente. Então, quando apanha uma infecção, que pode ser bacteriana, viral ou fúngica, em outras palavras, através de micro-organismos, ela fica infectada, então pode ser a causa da úlcera de córnea. Mas para ser mais simples, a úlcera de córnea é uma solução de continuidade da própria córnea. É como se fosse uma ferida ao nível da córnea. Até que ponto esta doença pode causar uma deficiência visual? Exatamente. Como falei, a córnea é uma estrutura que deve ser transparente. Ela não deve ter nenhuma opacidade. E quando ela é acometida pela úlcera de córnea ou ferida de córnea, como eu acabei de explicar, ela vai provocar uma opacidade, vai fazer com que a córnea perca a transparência. E ao perder a transparência da córnea, já é um motivo para que a pessoa não veja bem, porque a luz, para nós vermos bem, precisamos que a luz entre no nosso olho. E o primeiro meio que a luz vai encontrar é a córnea. E essa córnea tem que estar transparente. E tendo uma úlcera, ela já não vai estar transparente. Desta forma, vai impedir que a visão seja nítida. Então, dependendo do local onde esta ferida está, se estiver mais no centro da córnea, mais grave será. Se estiver mais periférico, menos grave será. Então, depende da localização onde esta ferida pode dar, então, esta deficiência de visão. E, doutora, há tratamento desta úlcera de córnea? Sim, existe tratamento e, como disse, depende da gravidade. Mas o tratamento são através de antibióticos que a gente aplica no próprio olho e vamos controlando. Quanto mais cedo fizer o tratamento, melhor é o prognóstico visual deste olho. Infelizmente, se demora a fazer o tratamento ou fique muito tempo e a úlcera fica grave, infelizmente ela pode dar uma deficiência visual ou mesmo dar cegueira. Exato. E neste período, estou falando mesmo em relação à cegueira, há quanto tempo a pessoa pode fazer um tratamento e quais são as consequências? Imaginamos que a pessoa, além da própria perda da visão, pode ter uma outra patologia? A úlcera de córnea pode ter dois caminhos. Ela pode curar, digo, a ferida cicatrizar. A pessoa voltar a ver bem? Depende. Como eu disse, ela quando cicatriza e cura, vai deixar uma cicatriz, como acontece em qualquer parte do nosso corpo. Só que a cicatriz no olho, ela fica branca. E esta brancura é uma opacidade, como já expliquei. A pessoa fica com o seu olho, mas fica com deficiência visual, que depende da gravidade da úlcera. Por outro lado, se ela desenvolver e ficar mais grave, pode perfurar o olho e acabar até perdendo o próprio olho, que é mais grave. E acaba também desenvolvendo a cegueira por perda do próprio olho. Então, essas são uma das vias que pode acontecer. No entanto, na primeira via, quando ela provoca a cicatriz, posteriormente, o doente pode ser submetido a um transplante de córnea, que é tirar a córnea que está lesada e pôr uma córnea do outro indivíduo e desta forma recuperar a visão.
Quando diz de transplante, doutor, está a falar de fazer uma cirurgia e colocar-se um olho. Há quem diz coloca-se um olho de um cabrito, é viável? Não, isso não é certo. Não se utiliza olhos de animais para pôr no olho do ser humano. O que eu estou a dizer é utilizar a córnea de uma outra pessoa. Uma pessoa que já perdeu a vida, então nós utilizamos o órgão dele se estiver bem, estou a dizer o olho dele, não exatamente o olho no seu todo, mas a córnea, como eu disse, é uma das estruturas do olho. Então tira essa córnea desse indivíduo que já está morto, prepara-se, faz a preparação prévia e depois faz-se o transplante, substitui-se para aquela córnea que já está lesada por uma córnea nova e a pessoa volta a ver. Então é uma cirurgia. Sim. Esse tratamento é feito a nível do país? Esse tratamento é feito a nível do país, mas neste momento nós não estamos a fazer no setor público porque temos falta de córneas para poder fazer os transplantes. Esse é o problema principal. Exato. Para terminar, doutor, algumas recomendações para as pessoas que estejam a acompanhar o nosso programa em relação a esta doença que tem causado deficiência visual? Sim, primeiro dizer que uma pessoa pode apanhar essa doença. Principalmente, a primeira causa é ter microtraumatismos, principalmente as pessoas que durante o seu trabalho, pessoas que trabalham nas machambas, pessoas que trabalham com serralharia, todo tipo de trabalho que leva a algum traumatismo no olho pode ser uma das causas que pode levar à úlcera de córnea. Traumatismo é provocar lesão, bater no olho, por exemplo. Quando eu digo os que trabalham na machamba, é aqueles pedaços pequenos de areia, de plantas, podem saltar e bater no olho, na córnea e lesar. E serralheiro também, aquelas, como se chama, barbadeiras. Então há pequenos estilhaços, se não põem óculos de proteção, podem ir e bater no olho, ficarem no olho, queimarem o olho, e são lesões muito pequenas, mas essas podem ser portas de entrada dos micro-organismos. Então isso é a causa principal, porque se o olho estiver são, sem nenhuma lesão, a córnea é uma forma de proteger o próprio olho, não acontece úlcera de córnea do nada. Os usuários de lentes de contato, porque as lentes de contato também são estruturas ou meios que põem diretamente na córnea. E se as pessoas não têm o cuidado da higiene, pode se infectar através das lentes de contato e provocarem as úlceras de córnea. Agora, desculpa, lentes de contato são aquelas lentes que as mulheres muitas vezes colocam nos olhos? As mulheres e os homens também. Então, tanto mulheres como os homens usam lentes de contato. Até há pessoas que usam para trocar a cor dos olhos. Então, são exatamente essas. Então, são principais pessoas que desenvolvem a úlcera de córnea, os usuários de lentes de contato. E outra situação também que pode levar às úlceras de córnea são os doentes que qualquer infecção que tenham, como uma conjuntivite no olho, olho vermelho, em vez de se dirigirem à unidade sanitária, vão às farmácias, irem pedir algum medicamento para fazer tratamento. Este procedimento está errado. É preciso primeiro ir à unidade sanitária para poder fazer o diagnóstico, saber qual é a doença que tem e poderem prescrever o medicamento certo. O que acontece é que as pessoas vão às farmácias têm o objetivo de vender o medicamento e vão vender sempre algum medicamento. E neste de vender medicamento, pode ser que vendam um medicamento que, em vez de ir ajudar, vai ser prejudicial. E uma das coisas que pode acontecer é também provocar uma infecção no olho e posteriormente dar uma úlcera de córnea. Em termos de dados, já alguns dados em relação a esta doença a nível do país ou mesmo a nível do Estado Central? Sim, eu diria que a úlcera de córnea é a quarta ou a quinta causa de consulta ao nível do serviço e que pode provocar causa de deficiência visual. É mais correto dizer deficiência visual. Muito obrigado, amigo Vinte. Foi assim que nós conversamos com a doutora Mariam, ela é oftalmologista. Falou um pouco em relação a esta doença, caso úlcera de córnea, que por sua vez pode causar deficiência visual. Assim, o amigo Vinte esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado. Saudações.
Depois da entrevista com a médica oftalmologista Mariamo Mbofana, agora vamos ouvir a psicóloga Teresa Pereira, que vai nos falar da consequência da deficiência na fase adulta. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias, o programa Mais Inclusão. Hoje temos uma convidada para refletir um pouco em relação à situação das pessoas com deficiência em Moçambique, a doutora Teresa Pereira. Ela é psicóloga que vai debruçar um pouco em relação à atual situação que naturalmente as pessoas com deficiência que adquirem esta mesma deficiência, passa aqui a redundância, têm sofrido depressões, enfim, até suicídio. Vamos um pouco refletir até que ponto as pessoas podem se livrar desta situação e como é que a família pode ajudar a evitar casos extremos. Doutora Teresa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos notado que o país, cada vez mais, há várias pessoas que adquirem deficiência bem na fase adulta, deficiência de várias ordens, quando é assim, tem tendência de estarem deprimidas, até tentar se suicidar. Qual é o papel da família, ou seja, que segmentos podem dar das pessoas que, por eventualidade, por um acidente ou por doença, adquirem deficiência na fase adulta? Muito obrigada pelo convite. Dizer que na fase adulta é extremamente difícil este indivíduo lidar com a situação, mas é importante que o psicólogo, a família, principalmente a família, eles consigam dar a esta pessoa com deficiência uma combinação de estratégias, também falar de físicas, emocionais e sociais. Por exemplo, quando falamos de estratégias, o apoio emocional, estamos a dizer que ensinar a esse deficiente a lidar com o impacto da deficiência, isto por meio de terapias, podem ser terapias individuais, podem ser terapias de grupo, assim como outro tipo de terapias. A educação sobre a deficiência, é importante falar dessa deficiência para ele também perceber que não é a única pessoa afetada por este infortúnio, que é importante também trazer para esta pessoa histórias de pessoas que estão na mesma condição e conseguiram superar. É importante também fazer uma reabilitação e treinamento de habilidades. Isto vai ajudar a esta pessoa a perceber, acima de tudo, e a se adaptar à nova condição. Esta adaptação pode ser feita naquilo que é na sua casa, não é? E para permitir que este indivíduo possa fazer da melhor maneira, quando não desempenhar seu papel de pai, papel de marido, papel de funcionário. É importante também dar suporte social. O suporte social vai permitir com que este indivíduo, este adulto, possa entrar em contato com outras pessoas na mesma condição e, acima de tudo, ela possa ampliar aquilo que é o seu networking, estar em palestras, estar naqueles grupos familiares e, acima de tudo, permitir que esta pessoa não fique isolada. É importante também falar da atividade física. A atividade física é importante. Então, para esta condição, há sempre atividades físicas adaptadas. É importante incentivar este adulto na condição que apresenta para que possa praticar atividade física. A atividade física é importante para o seu bem-estar. É importante também incentivar a promoção de autonomia. Este indivíduo, é importante que ele seja informado e seja capacitado para que ele tenha autonomia, para que ele consiga voltar a ser ele mesmo dentro da condição em que está. Doutora, temos um caso específico da Rita. A Rita teve uma doença que causou uma deficiência visual. No entanto, já fazia suas atividades como uma pessoa normal, vinha ao mundo numa situação normal e de repente aparece a deficiência visual. Tem crianças para cuidar, eram menores na altura, tentou suicidar, mas esta limitação de ser mãe voltou-lhe atrás. Tem uma explicação de ter alguém que saiba que eu tenho crianças para cuidar, mesmo com essa situação não devo me suicidar. Em relação à deficiência na fase adulta, é muito difícil para este adulto gerir esta situação e é importante que para estes casos possa-se trabalhar numa abordagem sensível e holística, trabalhar o indivíduo no seu todo, né?
Há algumas estratégias que podem ser usadas neste caso. Por exemplo, permitir que esta pessoa tenha acesso aos serviços de saúde mental. Acredito que se a senhora Rita tivesse tido este amparo, estes serviços, muita coisa que aconteceu na vida dela não estaria no estágio em que está. Se ela tivesse sido aconselhada, educada sobre a situação, isto haveria de promover junto dela, não é? Junto da comunidade, ela poderia perceber que aquela condição não veio para retirar a dignidade, mas é um trauma, como muitos outros traumas que acontecem nas nossas vidas, é um trauma passível de ser ultrapassado. É importante também que dentro da comunidade haja profissionais para identificar os sinais de alerta. Essa identificação dos sinais de alerta poderá prevenir que muitas mais pessoas como a Rita passem pela situação em que passaram. O apoio social, a acessibilidade aos recursos são itens que vão ajudar com que no futuro pessoas possam ser mais adaptadas a essas condições e possamos de alguma maneira prevenir esses suicídios no seio de pessoas com deficiência. Empoderar essas pessoas, dar a elas autonomia, redução do estigma. Acima de tudo, os itens que eu mencionei, acredito que o estigma é o maior calcanhar de Aquiles, então é isso que faz com que muitos adultos naquela condição, eles se percam naquilo. Então é importante criar uma cultura de aceitação, compreensão e apoio desta pessoa nesta condição. E, acima de tudo, a interação comunitária. A comunidade é de onde todos nós saímos. Então, se esta comunidade apoiar, se esta comunidade compreender, se esta comunidade incentivar, vai permitir que este indivíduo adulto se sinta acarinhado, se sinta compreendido e, acima de tudo, ele possa encontrar força dentro de si, resiliência para continuar a viver. Doutor, para terminar, alguma coisa que quer acrescentar? Eu queria acrescentar, dizer que a família é o nosso pilar, é o pilar em todas as situações. Então é importante que esta família possa dar apoio crucial, apoio emocional, apoio prático e apoio social. Apoio emocional, demonstrar empatia, fazer perceber a esta pessoa que nós estamos contigo, nós percebemos a tua situação e nós partilhamos das tuas dores. É importante também a assistência prática. Assistência prática naquilo que são as tarefas. Estamos a falar da senhora Rita, por exemplo, que teve uma deficiência visual. Então, é preciso uma readaptação, né, naquilo que é o seu mundo, naquilo que são as suas atividades de vida diária. Então, se esta família der esse suporte, a pessoa vai reduzir aquilo que são as dores que esta pessoa vai carregar. Advocacia e defesa dos direitos. É importante que esta família também ela lute com todas as suas forças para permitir que esta pessoa, não obstante a deficiência que ela carrega, ela possa ser uma pessoa social. Esta família lute para que esta pessoa consiga se formar, consiga ter emprego, consiga se socializar, consiga manter uma participação ativa naquilo que são as suas atividades da vida diária. Esta pessoa possa participar de forma ativa e, acima de tudo, a educação e o apoio. Planejar o futuro, a deficiência está lá. O que é importante perceber daqui para frente, o que será? Então, esta família é esta que vai ajudar de forma única, de forma harmoniosa, para que esta pessoa não se sinta rejeitada pela sociedade, mas que ela se sinta acarinhada e que essa pessoa possa ter forças para a cada dia, a cada amanhecer, olhar para frente e dizer para si mesmo: eu sou capaz, eu vou conseguir. Foi aqui uma conversa com a doutora Teresa Pereira, que conversamos sobretudo em reflexão das situações de pessoas com deficiência que por eventualidades adquire esta deficiência e por sua vez tenta as pessoas se suicidar e também sofrem de depressões. Assim, o amigo ouvinte esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Saudações. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo.
Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu e nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está numa estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofónico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Continuação de Bom Ramadã para todos os muçulmanos. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Motopoês Rubi, Mining Limitada e da TV Surdo. 3 anos comunicando pela inclusão da pessoa com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Mais inclusão.